Ouça com atenção. Restam minutos, não horas, não dias. O último sino está prestes a soar, e a chave para o céu já está girando. Você está diante do antes e do depois da sua vida. O que você está prestes a ouvir não é mais uma palavra entre milhares, é um decreto divino, um chamado da própria eternidade. Eu o convido a permanecer até o fim, pois, se partir agora, poderá perder o momento exato da sua visitação. Há algo prestes a se revelar, algo maior do que todos os anos de luta que você suportou. Você sentiu isso no peito, na tensão, o peso, a expectativa silenciosa de que algo está mudando. E você está certo. Pois eu, o Senhor, declarei uma mudança de destino sobre você. Isso não é especulação, isso não é imaginação. Este é o anúncio de uma vitória decretada, um decreto que carrega a força da minha voz eterna. Mas somente aqueles que perseverarem até a palavra final saborearão a plenitude da revelação. Fique comigo, pois nestes momentos, o véu será levantado e você verá que sua vida não está perdida, sua dor não foi desperdiçada e seu amanhã já foi escrito com linhas de esperança. Você me perguntou, quando, Senhor? Quando a porta se abrirá? Quando a corrente se quebrará? Eu lhe respondo agora, portas abertas já estão se abrindo. Correntes quebradas já estão caindo no chão. O milagre que você temia que nunca acontecesse já está surgindo diante de você como o sol que não pode ser parado. No entanto, o momento da manifestação requer sua fé, sua atenção inabalável, sua disposição de abrir mão do controle e confiar na mão invisível do meu espírito. Não se afaste. Não permita que a distração roube o que o céu preparou para você nesta exata hora. Sim, o tempo é urgente, mas não foi feito para te esmagar. Foi feito para te despertar. Para cada lágrima que você pensou ter sido esquecida, eu sussurro, nenhuma lágrima foi em vão. Cada passo que você pensou ter sido perdido foi contado. Cada silêncio que você pensou ter sido abandono foi, na verdade, minha proteção invisível. Eu sou seu advogado e juiz, eu sou seu escudo e eu sou sua presença constante. Nesta transmissão da eternidade, eu lhe digo, permaneça até a palavra final, e você testemunhará o momento que seu coração esperou. Esta é a mensagem de restituição, a promessa de dupla honra, a revelação de novos começos e abundância que transbordarão sobre sua casa, sua família e seu legado. Estou anunciando não apenas sua transformação pessoal, mas uma restauração que se propagará por gerações. Mas você deve permanecer. Pois somente aqueles que perseverarem até o decreto final atravessarão o limiar da realização. Então, eu falo com você agora, acalme seus pensamentos acelerados, incline-se e permita que minhas palavras saturem seu espírito. O próprio Espírito Santo está se movendo nestes minutos. Você não será o mesmo no final como é agora no início. Atenção! A contagem regressiva começou. A chave para o céu está girando, e sua história está prestes a mudar da batalha para a vitória, das cinzas para a fecundidade, do silêncio para a transformação. Fique até o último momento, pois a palavra final será o selo do seu milagre. Você carrega mais do que seus ombros foram projetados para suportar. As noites em que você olha para o teto, o silêncio em seu peito mais alto que um trovão, são a evidência de que você tem tentado sobreviver a uma tempestade sem abrigo. Seu coração bate como se o próprio tempo fosse seu inimigo, como se o relógio fosse um lembrete de que você está ficando sem esperança, sem opções, sem forças. Mas eu lhe digo uma verdade, faltam apenas alguns minutos para que o peso que você sente hoje dê lugar a uma revelação maior. No entanto, antes de ver a luz dessa transformação, você precisa confrontar o que o tem consumido.
A verdade é que você está preso entre dois mundos, o visível, que grita causa e carência, e o invisível, no qual meus decretos já se cumpriram. Você vê contas se acumulando, mensagens sem resposta, amizades rompidas, oportunidades passando. E nesse espaço de fragilidade humana, o medo sussurra que você está esquecido, abandonado, deslocado na ordem da minha criação. Mas ouça-me, esses sussurros são mentiras. Eles vêm para roubar sua fé, para cegá-lo à presença constante do meu espírito. Ainda assim, eu sei o quão pesado tem sido caminhar com a incerteza pressionando seu peito como uma porta de ferro que se recusa a abrir. Você viveu momentos em que se perguntou se suas orações ultrapassavam o seu teto. Você se perguntou por que as correntes permanecem quando você declarou liberdade, por que a noite parece se alongar quando você implora pelo amanhecer. Você se perguntou se a chave do céu está escondida de você, se o último sino já soou e você o perdeu. Essas perguntas, essas feridas, marcaram seu espírito com uma dor tão profunda que nem mesmo as palavras conseguem descrevê-la. No entanto, eu, que vejo além da superfície, contei cada suspiro, cada momento em que você pensou que sua alma se quebraria sob o peso de perguntas sem resposta. Observe atentamente sua jornada. Você passou por traições profundas, portas que se fecharam assim que sua mão tocou a maçaneta, promessas quebradas por aqueles em quem você confiava. E o inimigo tentou convencê-lo de que você está sozinho, indefeso, sem proteção. Mas eu o lembro, eu sou seu advogado e juiz, sua defesa divina, seu escudo quando flechas voam sem serem vistas. Mesmo quando você pensou que ninguém o defendia, eu o defendi. Mesmo quando você pensou que a justiça havia falhado, eu preservei um decreto de libertação com seu nome nele. No entanto, em sua humanidade, é difícil ver esse decreto quando o chão treme sob seus pés. A ansiedade se tornou como uma sombra que se apega às suas manhãs. Você acorda e já sente o peso de um dia ainda não vivido. Você imagina fracassos antes que eles aconteçam, conversas antes que aconteçam, resultados antes que sejam decididos. O medo já roteirizou seu futuro antes mesmo de você dar o primeiro passo. Esse é o engano de tentar manter o controle em suas próprias mãos, como se o destino da sua vida dependesse apenas do seu esforço. Mas a verdade é diferente. Eu nunca o projetei para carregar o peso do mundo. Eu o projetei para descansar, confiar, andar pela fé, não pela vista. E aqui, meu filho, é onde a batalha tem sido mais feroz, entre o seu desejo de orquestrar e o meu chamado para que você se liberte. Sim, você sente a pressão de decisões que parecem impossíveis. Você segue em frente ou espera? Você se agarra ou deixa ir? Você arrisca ou fica parado? E quanto mais você analisa, mais o silêncio parece um castigo. Mas o meu silêncio não foi abandono, foi proteção invisível. Pois se eu tivesse lhe dado o que você pediu no exato momento em que exigiu, não teria sido a bênção que você imaginou. Teria sido um fardo que você não conseguiria carregar. Eu me contive não para punir, mas para preservar. Eu demorei não para negar, mas para preparar o terreno para a fecundidade e a abundância que não murcharão. Ainda assim, você deve admitir que houve horas em que o desespero quase o destruiu. O sussurro dizia: isso nunca vai mudar. Este é o fim. Você olhou para suas próprias mãos e as viu vazias. Você se mediu com os outros e acreditou que estava sempre para trás, sempre esquecido, sempre invisível. E nessas horas, cresceu a tentação de desistir, de se render às sombras, de acreditar na falsa narrativa de que suas lágrimas não tinham significado. Mas repito, nenhuma lágrima foi em vão. Cada gota regou o solo do seu destino.
Cada grito foi armazenado em minhas mãos. Nenhum momento de dor foi desperdiçado, pois mesmo em seu vale mais baixo, eu estava trabalhando em um decreto de restauração. Sua casa também sentiu o peso desta batalha. Mal-entendidos, palavras não ditas, muros construídos onde antes havia risos. Você se pergunta se a unidade pode retornar, se o amor pode ser consertado, se gerações podem ser curadas. E cresce o medo de que você esteja assistindo a um legado ruir, que os padrões de ontem se repitam amanhã. Mas eu lhe digo, eu sou o Deus de novos começos. Eu restauro o que parece quebrado além do reparo. Eu devolvo honra onde a vergonha reinou. Eu reescrevo histórias para que crianças e netos possam andar com dupla honra e não à sombra de fracassos passados. No entanto, agora mesmo, eu sei que você vê mais as rachaduras do que a promessa. É por isso que falo com tanta urgência, para que você não se renda ao que seus olhos veem, mas, em vez disso, ancore-se no que eu já decretei. O mundo ao seu redor grita de instabilidade. Sistemas entram em colapso, vozes discutem e, por toda parte, parece haver confusão. Você se sente como se estivesse em areia movediça, sem nada firme sob seus pés. E você teme, e se eu perder tudo? E se eu não tiver apoio quando cair? E se o amanhã trouxer mais perdas do que hoje? Mas eu declaro a você, sou seu cuidado constante, sou sua libertação, e nada pode tirá-lo da palma da minha mão. Sim, tempestades rugem. Sim, o mundo treme. Mas no invisível, meu Espírito Santo permanece sua bússola, seu conforto, seu fogo permanente na noite. Ainda assim, vejo como você está cansado. Como a repetição diária de esperar sem ver tem drenado sua coragem. Como a esperança às vezes parece uma companheira cruel que promete muito, mas entrega pouco. Você sorri por fora, mas por dentro luta contra o desespero. Você cumpre seus deveres, mas por dentro se pergunta se ainda há propósito. E o pensamento de que talvez você esteja destinado a viver despercebido, sem cura, sem realização criou raízes. Esse é o verdadeiro perigo, não o que vem contra você de fora, mas a lenta erosão da fé que vem de dentro. Digo-lhe isto com urgência, esta erosão é o que o inimigo busca. Ele sabe que não pode anular o meu decreto divino sobre a sua vida, por isso tenta convencê-lo a parar de acreditar nele. Ele sabe que não pode fechar as portas abertas que eu destranquei, por isso tenta persuadi-lo de que elas não existem. Ele sabe que não pode refazer as correntes quebradas, por isso sussurra que você ainda está preso. A única arma dele é o engano, e o seu objetivo é fazer com que você se renda antes que veja a vitória que já está selada. Mas estou aqui, declarando que a vitória decretada permanece inalterada. O perigo é real, sim, o perigo de ceder ao desespero, de me apegar ao controle, de acreditar na mentira de que estou distante. Mas a verdade é maior. A verdade é que estou com você, e a mudança do destino já foi escrita. No entanto, nesta hora de tensão, convido você a se levantar, a ouvir, a se manter firme. A crise que você sente agora não é o fim, é a contração antes do nascimento. É a pressão antes da liberação. É o abalo final antes que a transformação se torne visível. Portanto, permaneça comigo. Pois, embora vejas tempestades, embora sintas os tremores, embora questiones o silêncio, eu não me movi, eu não abandonei, eu não esqueci. Este é o campo de batalha da fé, confiar quando ainda não se vê, descansar quando as ondas se levantam, acreditar que milagres não são sonhos distantes, mas realidades iminentes. O relógio está correndo. Os minutos restantes são minutos sagrados, carregados de peso eterno. Aguenta firme,
pois na tensão reside a porta para a tua restauração. Você viu o peso das suas batalhas, as sombras que ameaçavam silenciar a sua fé. Agora eu o trago à luz do entendimento. De que adianta expor os perigos se eu também não revelar o caminho da libertação? De que adianta despertar o seu coração para a urgência se eu não lhe mostrar como entrar no decreto já preparado? Ouça-me, eu não o deixei na tensão sem providenciar uma saída. A mesma tempestade que tentou destruí-lo é a tempestade que usarei para elevá-lo à vitória decretada. O primeiro passo, filho, é este: você precisa decidir abrir mão do controle. Esta é a porta de entrada para a realidade do meu governo. Você se apegou tanto às suas próprias estratégias, aos seus cálculos, aos seus resultados imaginados, que suas mãos ficaram ocupadas demais para receber o que eu preparei. Pergunte a si mesmo: o que o controle lhe deu? Ele lhe proporcionou o descanso que você almeja? Ele abriu as portas que você deseja? Ou ele o acorrentou à ansiedade, a ciclos intermináveis de medo e exaustão? As correntes quebradas pelas quais você anseia não cairão enquanto você ainda tiver a chave do controle em suas próprias mãos. Libere-a e observe-me desbloquear o que você não pode. Pense nisto: se você realmente acredita que eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que fala e os mundos são formados, então por que teme que seu destino seja frágil? Se a minha palavra é inabalável, então por que você treme como se sua vida estivesse à mercê do acaso? O dilema moral diante de você não é se eu serei fiel, é se você confiará em mim o suficiente para descansar. Você insistirá em carregar o peso do seu amanhã ou ousará colocá-lo sobre meus ombros e descobrir o que significa caminhar no ritmo da graça? Olhe mais profundamente. E se as orações não atendidas não fossem negligência, mas proteção invisível? E se as portas fechadas não fossem punição, mas preservação? E se o silêncio que você teme fosse o espaço onde eu esteja plantando sementes que darão frutos na estação da abundância? Você veria a sua espera de forma diferente? Ainda a chamaria de adiamento ou começaria a chamá-la de preparação? Essas não são perguntas vazias, são chaves para mudar sua perspectiva do desespero para a expectativa. Pois, quando você perceber que minha mão esteve em ação o tempo todo, a amargura da espera se transformará na doçura da esperança. Digo-lhe isso como alguém que conhece a sua história do começo ao fim: você não está atrasado. Você não está atrasado. Você está no tempo exato do meu decreto. Não estou preso aos relógios dos homens, mas alinho a sua vida perfeitamente à minha linha do tempo eterna. Você temeu ter perdido o seu momento, mas o seu momento nunca esteve em suas mãos, nem estava nas minhas. E agora, ao soar o último sino, estou levando você para o lugar onde os milagres se manifestam, onde a chave para o céu abre o que parecia permanentemente fechado. Mas você deve escolher como responderá. Continuará repetindo a dor ou começará a declarar a promessa? Continuará a agarrar as cinzas do que foi perdido ou abrirá as mãos para receber os novos começos que preparei? A verdade é que a transformação não pode vir enquanto você ainda se apegar ao que estou chamando você a liberar. Se você quer restituição, precisa abrir mão da vingança. Se você quer dupla honra, precisa se livrar da amargura da vergonha. Se você quer fecundidade, precisa semear o perdão onde a mágoa foi semeada. Essas são as trocas do meu reino, e somente aqueles dispostos a trocar seus fardos pelas minhas promessas podem adentrar a plenitude do que preparei. Percebe como a solução é simples e custosa? Simples porque não exige nenhuma grande performance, nenhum histórico perfeito, nenhum esforço impecável, apenas fé como um grão de mostarda. Custosa porque exige que você abra mão daquilo que você pensava que o definia: controle, autoconfiança, a ilusão de poder.
No entanto, eu lhe prometo isto: o que você perde na entrega, você ganha em liberdade. O que você libera na fé, você recupera multiplicado como restauração. O que você arrisca na confiança se torna o solo do legado para aqueles que o seguirão. Pergunte a si mesmo: se você realmente confiasse em mim, como seriam os seus dias? Você se levantaria ainda sobrecarregado ou respiraria fundo, sabendo que o meu cuidado constante o cerca? Você caminharia com medo do amanhã ou daria um passo à frente com a certeza de que sou seu advogado e juiz, seu defensor e defensor? Imagine isso: acordar sem as garras do medo, mover-se sem a sombra da ansiedade, decidir não com pânico, mas com paz. Este não é um sonho distante. Esta é a vida que já decretei para você. E aqui reside o conhecimento privilegiado, o mistério oculto aos olhos dos cansados. Sua descoberta não é esperar que as circunstâncias mudem, é esperar que seu coração acredite que elas já mudaram. Pois no invisível, a vitória decretada é completa. No eterno, a transformação está selada. O que você chama de ainda não já estar concluído é na minha dimensão. A tensão que você sente é simplesmente o desdobramento do decreto do céu no tempo da terra. Então, quando você confia, você se alinha com essa realidade eterna, e o que é invisível começa a se manifestar visivelmente. Filho, você consegue perceber? Você não está lutando pela vitória, você está lutando pela vitória. Você não está se esforçando para ser libertado, você está caminhando em direção à revelação da libertação já escrita. Você não está implorando por uma chance, você está entrando na mudança de destino que eu selei com a minha palavra. É por isso que eu o convido a permanecer até o fim, pois somente quando você compreender esta verdade verá o quão perto está de entrar na plenitude da promessa. Você perguntou: Senhor, como sei que estou em tua vontade? Como discernir o caminho certo quando tantas vozes me cercam? Ouça-me, meu Espírito Santo não está distante, nem silencioso. Ele é o sussurro da paz quando tudo mais grita de medo. Ele é o fogo que te mantém acordado à noite, não para te atormentar, mas para te lembrar que estou perto. Ele é a bússola que aponta sempre para a minha presença. Se você aquietar seu coração, você o ouvirá confirmando os passos, guiando as escolhas, fortalecendo sua fé. Você não está abandonado à deriva às cegas. Você é guiado pelo meu próprio Espírito. Portanto, a solução não é complicada. Confie em mim. Liberte-se do controle. Ouça o meu Espírito. Creia que o decreto divino já está escrito. E haja como se fosse verdade, pois fé não é apenas acreditar em sua mente, mas caminhar em alinhamento com essa crença. Quando acordar amanhã, em vez de repetir seus fracassos, repita minhas promessas. Quando o medo sussurrar que você está sozinho, declare que minha presença constante o cerca. Quando a dúvida lhe disser que as portas estão fechadas, diga em voz alta que portas abertas já estão diante de você. Isso não é negação da realidade, isso é alinhamento com uma realidade superior. Você pode se perguntar: mas, Senhor, e se eu falhar novamente? E se eu confiar e ainda assim doer? E se eu desistir e ficar sem nada? Essas são as perguntas da alma, e eu as ouço. No entanto, eu te lembro: o seu controle o protegeu do fracasso? O seu esforço impediu que a dor o tocasse? Não. Mas quando você confia, a diferença é esta: eu redimo cada perda. Transformo cada fracasso em sabedoria. Transformo cada lugar vazio em um recipiente de abundância. Você nunca fica sem nada, pois em mim você sempre fica com mais do que começou.
Deixe-me falar claramente: o caminho a seguir não é garantir o seu próprio futuro, mas descansar na segurança que já decretei. A chave para o céu não está em você se agarrar, está em você se soltar. O último sino não anuncia a sua derrota, ele anuncia a revelação da minha vitória na sua vida. Você não está chegando ao fim da sua história, você está chegando ao momento anterior e posterior, onde o destino muda e novos começos surgem. Portanto, filho, prepare seu coração. Alinhe sua fé. Mantenha-se firme nas promessas. Porque a solução já está viva dentro de você. É o sussurro da fé que diz: Deus ainda está no controle. Deus não me abandonou. Deus decretou minha restauração. É a coragem de agir como se o decreto já fosse verdadeiro, porque é. E, ao fazer isso, o invisível se revelará. O eterno tocará o presente. Os milagres que você pensava estarem distantes parecerão próximos, e a transformação que você temia que nunca viesse estará diante de seus olhos como um testemunho inegável. Então, eu lhe pergunto: você confiará em mim agora? Você se libertará da ilusão do controle? Você entrará no ritmo da graça e deixará o Espírito Santo guiar sua próxima decisão? Se o fizer, não apenas experimentará a libertação, como também carregará a fragrância da dupla honra, a marca do legado, o testemunho de alguém cujas lágrimas regaram o solo da restituição. Isso não é uma possibilidade, é a minha promessa. E ela está se revelando agora mesmo. Agora ouça, pois mudo o meu tom de advertência para a promessa, dispor o peso das suas lutas para revelar os tesouros da sua herança. Você suportou a noite, mas a noite não é eterna. Você caminhou através das sombras, mas as sombras não podem engolir a luz que eu decretei. Ouça-me, sua temporada de lamentação está se encerrando, e sua temporada de riso está nascendo. Este é o momento da revelação, o ponto de antes e depois, onde eu trago as bênçãos que preparei para você muito antes que você soubesse como pedi-las. Decreto sobre você uma vitória decretada que nenhum poder pode revogar. As portas que você temia que nunca se abrissem estão se abrindo. As portas abertas da oportunidade, cura, reconciliação e provisão não são um sonho distante, são a realidade que se revela neste exato momento. As correntes que o prendiam em ciclos de vergonha, medo e decepção não estão apenas enfraquecidas, são correntes quebradas, estilhaçadas pelo peso da minha palavra. Os milagres que você pensava terem sido adiados agora estão correndo em sua direção, pois eu sou o Deus que redime o tempo perdido e multiplica o que foi roubado. Levante os olhos, criança. Veja como eu o cerco com proteção invisível. Onde você temia a traição, eu construo um muro de fogo. Onde você temia a carência, eu derramo a abundância. Onde você temia o isolamento, eu revelo a minha presença constante. Você não dará mais um passo sozinho, pois o meu Espírito habita com você, os meus anjos acampam ao seu redor e a minha mão repousa firmemente sobre a sua vida. Eu sou o seu escudo, a sua defesa divina, a sua torre forte em toda a tempestade. Não pense que suas lágrimas foram em vão. Não, cada lágrima foi semente, e agora você verá a colheita. Declaro que nenhuma lágrima foi em vão, pois cada uma se transforma em rios de refrigério. Da dor que um dia te queimou, faço fluir rios de alegria. Das cinzas, ergo a beleza. Das cicatrizes, esculpo testemunhos de graça. E não apenas você se alegrará, mas outros serão nutridos pelo fruto da sua restauração, pois o que eu derramo sobre você transbordará para lares, comunidades e gerações. Eu sou o Deus da restituição, e não retribuo parcialmente, retribuo integralmente. O que o inimigo tentou consumir será devolvido a vocês multiplicado.
O que foi injustamente tomado será restaurado com dupla honra. Onde antes vocês se curvaram sob o peso da humilhação, agora estarão coroados de dignidade. Onde antes se sentiam desqualificados, agora os chamo de escolhidos. Esta não é uma promessa frágil, este é o meu decreto eterno. Vocês experimentarão a restauração não apenas em espírito, mas em frutos tangíveis, em mudanças visíveis, em testemunhos inegáveis. Filha, eu te dou novos começos. Os capítulos escritos com tristeza não definem toda a história. Eu, o autor, estou virando a página. Inscrevo palavras de esperança, versos de redenção e parágrafos de legado que não podem ser apagados. Você não vê? As cinzas que você temia que te enterrassem são o solo no qual estou plantando sementes de fecundidade. E essas sementes crescerão em uma colheita tão vasta que você não conseguirá contê-la. A abundância será o ritmo dos seus dias, não a escassez. A paz será o alicerce das suas noites, não o tormento. Eleve seu coração agora, pois não estou apenas abençoando você, estou abençoando sua casa. Sua família, seus filhos e os netos caminharão sob o manto do meu favor. Os ciclos de dor que atormentaram gerações terminarão com você. As correntes que pareciam inquebráveis não passarão para aqueles que os seguem, pois declarei uma mudança de destino. O que antes era um legado de tristeza, agora se torna um legado de esperança. O que antes era uma história de fracasso, agora se torna um testemunho da minha fidelidade. E eu lhe digo isto, seu lar se tornará um santuário da minha presença. O riso retornará onde o silêncio persistia. A alegria fluirá onde a tensão reinava. A reconciliação nascerá onde a divisão cresceu. Eu sou aquele que cura não apenas indivíduos, mas também lares. Observe enquanto eu remendo os fios do relacionamento, enquanto costuro o que foi rompido. Observe enquanto eu trago restauração não apenas para você, mas também para aqueles que você ama. Pois eu não sou um Deus de promessas pela metade. Eu completo o que começo. Mesmo na área da provisão, eu decreto bênçãos. Você não andará em constante carência, pois eu sou o seu pastor e nada me falta. O que parecia impossível em seus recursos se curvará à minha abundância. O que parecia vazio transbordará. Não temas mudanças nos sistemas do mundo, pois o seu suprimento não vem deles. Seu suprimento vem do depósito do céu, que não seca. Você testemunhará a chegada de oportunidades que jamais poderiam ter sido orquestradas por suas próprias mãos. E quando as vir, saberá, elas não são sorte, nem coincidência, mas a manifestação do meu decreto divino. Não recue com medo, pensando que não é digno de tal bênção. Lembro-lhe que sou seu advogado e juiz. Sou tanto o advogado quanto o libertador. Onde outros acusaram, eu absolvi. Onde o inimigo apontou para as suas falhas, eu o declarei justo pela minha palavra. O veredito sobre a sua vida não é condenação, é liberdade. Não vergonha, mas honra. Não derrota, mas vitória. Portanto, ande com ousadia, não com arrogância, mas na confiança de que você é sustentado pela minha graça. E aqui está um segredo do meu reino, eu te abençoo não apenas por ti, mas por aqueles que testemunharão a tua transformação. A tua vida se tornará um testemunho, um sinal que apontará aos outros para a minha bondade. Os milagres que eu libero em ti se espalharão, despertando a fé nos outros. Eles verão as correntes quebradas, as portas abertas, a transformação inegável, e perguntarão: quem fez isto por ti? E tu responderás: o Senhor, meu Deus, que nunca me deixou, que nunca me abandonou, que me carregou quando eu não pude ficar de pé.
Desta forma, a tua história torna-se uma semente de avivamento. Agora eu lhe digo, prepare-se para ver com seus próprios olhos aquilo em que você creu com o coração. O momento exato da manifestação está chegando. Você entrará em salas que antes o rejeitavam e será recebido com honra. Você terá em suas mãos os frutos das promessas pelas quais antes apenas orava. Você respirará livremente, sem o peso do medo, sabendo que o Espírito Santo o envolve com paz. Isso não é imaginação, é o meu decreto, e meus decretos não retornam vazios. E quando a bênção chegar, lembre-se, não é o presente em si que é o maior tesouro, é a minha presença constante. Eu te dou restauração, te dou abundância, te dou novos começos, mas acima de tudo, eu te dou a mim mesmo. Pois o que é maior do que a vitória se não andar com o vencedor? O que é maior do que a herança se não sentar-se com o Pai que a concede? Que o teu coração se alegre, não apenas com o que coloco em tuas mãos, mas com a realidade de que estou contigo, agora e para sempre. Filho, você temeu que sua história terminasse em silêncio. Mas eu lhe digo, sua história terminará em canção. Você temeu que seu futuro se dissolvesse em sombras. Mas eu lhe digo, seu futuro é radiante de luz. Você temeu que estaria sempre no fundo do poço. Mas eu lhe digo, eu o elevo a um lugar de dupla honra, onde outros verão e saberão que eu, o Senhor, fiz isso. Você temeu ser esquecido. Mas eu lhe digo, eu escrevi seu nome nas palmas das minhas mãos, e nada pode apagá-lo. Então, alegre-se, pois esta é a época da realização. Alegre-se, pois o último sino não anuncia sua derrota, ele anuncia sua entrada na promessa. Alegre-se, pois a chave para o céu girou, e você está no limiar do seu antes e depois. Todas as coisas estão sendo renovadas. Todas as coisas estão sendo restauradas. Todas as coisas estão sendo alinhadas ao meu plano eterno. E você, criança, é a testemunha e a portadora dessa transformação. Esta é a bênção que derramo sobre vocês, não em sussurros, mas em declaração. Não em sombras, mas em luz. Não em parte, mas em plenitude. Vitória decretada. Milagres liberados. Portas abertas visíveis. Correntes quebradas no chão. Restituição. Honra dobrada. Novos começos. Frutificação. Abundância. Legado. Presença constante. Espírito Santo como guia. Libertação. Defesa divina. Nenhuma lágrima desperdiçada. Esta é a minha promessa. Vocês. Este é o meu decreto. E nenhum poder no céu ou na terra pode revertê-lo. A mensagem foi dita, o decreto foi lançado e a hora da espera chegou. Você ouviu a minha voz lembrando de que restam apenas alguns minutos, que o último sino soou e que a chave para o céu já está girando. Você está no limiar de um antes e um depois, onde o desespero dá lugar à vitória decretada, onde a fragilidade dá lugar à restauração e onde o medo dá lugar a novos começos transbordantes de abundância. Mas lembre-se disto, criança, não deixe este momento inalterado. Leve-o consigo. Deixe o eco das minhas palavras ressoar em seu espírito muito depois do término desta mensagem. Deixe que ele guie suas decisões, acalme suas noites e fortaleça suas manhãs. Este não é o fim de um episódio, é a continuação de sua jornada rumo ao cumprimento das promessas. O Espírito Santo, sua presença constante, o lembrará de cada palavra, o confortará a cada passo e sussurrará coragem quando o seu coração tremer. Eu o chamei para abrir mão do controle, descansar e confiar.
Prometi portas abertas, correntes quebradas e milagres que marcarão sua vida com um testemunho inegável. Assegurei-lhe que nenhuma lágrima foi em vão, que sou seu advogado e juiz, sua defesa divina e seu escudo de libertação. Falei de restituição, de dupla honra, de fecundidade e legado, da mudança de destino já decretada. Agora, peço que acredite nisso. Haja como se fosse verdade, pois é. Então, aqui está o seu chamado, caminhe em frente com fé. Compartilhe esta palavra com aqueles que precisam, pois você não é o único que estou chamando para a vitória. Se você sente a minha presença agora, cele-a com a sua resposta. Fale em voz alta, escreva, declare: eu confio no seu decreto. E se você reconhece que este foi o momento exato que seu coração estava esperando, então afirme-o com ousadia. Não deixe esta semente cair no chão. Plante-a com suas palavras, regue-a com suas orações e guarde-a com sua confiança. Ao partir, lembre-se deste código que deixo em seu espírito, 1111. É o sinal do alinhamento, o selo do seu antes e depois, o lembrete de que o céu e a terra convergiram para a sua vida neste exato momento. Repita-o quando o medo surgir, escreva-o quando a dúvida sussurrar, carregue-o como um lembrete de que você não está caminhando sozinho. Agora, filho, vá em paz. Meu cuidado constante o cerca, meu espírito o fortalece e meu decreto vai à sua frente. A vitória decretada não está chegando, ela está aqui. A transformação não está distante, ela está se revelando. Os milagres não estão atrasados, eles estão se manifestando. Confie, alegre-se e caminhe corajosamente em direção aos novos começos preparados para você. Este é o seu momento. Esta é a sua realização. Esta é a sua restauração profética. Amados irmãos e irmãs, é com humildade e gratidão que chegamos até vocês hoje. Nosso canal é mais do que vídeos e palavras, é um espaço onde a mensagem divina encontra corações sedentos por fé e esperança. Cada conteúdo que compartilhamos tem o poder de tocar vidas, renovar a fé e iluminar caminhos. Agora, convidamos você a ser uma parte ativa dessa missão. Sua doação, por menor que seja, faz uma diferença tremenda. Ela nos permite continuar produzindo conteúdos relevantes, alcance maior e oferecer um lugar de encontro espiritual para todos os que buscam a palavra de Deus. Clique no botão Valeu que está abaixo do vídeo e apoie essa causa que transforma vidas e fortalece a nossa fé. Caso você não possa fazer uma doação, ajude-nos compartilhando esse vídeo com aqueles que precisam ouvir a mensagem de Deus. Sua presença até aqui é o mais gratificante. Muito obrigado por chegar até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês, e até o próximo vídeo.